Essa é uma reunião mensal que a gente faz lá da residência de cirurgia vascular do Hospital de Base. A nossa residência é a única residência, por enquanto, aqui no Distrito Federal. E a gente começou a fazer essas reuniões, a gente tem as aulas normais, nossa, toda semana, mas essa é uma aula de professores convidados. Essa reunião, a gente aumentou ela, e ela nasceu, cresceu, quando começou a pandemia, e aí o primeiro cenário, os residentes tinham medo de diminuir demais as cirurgias, eles aprenderem pouco. Então a gente falou, a gente talvez vai diminuir alguma coisa, mas vocês não vão perder, tem emergência, etc. Mas vamos aumentar o número de carga teórica, vamos chamar gente de fora, vamos fazer um negócio diferente. E foi uma coisa muito boa, isso foi um ganho. Tivemos várias perdas na residência, assim, mas esse foi um ganho muito grande para a gente, né? Então a ideia de chamar vocês aqui, a gente chamou 3 pessoas, 3 amigos nossos, 3 pessoas conhecidas na sociedade, no Brasil inteiro, e também eu tive o cuidado assim, de pegar um de cada região do país para a gente mostrar as diferenças que existem. Escleroterapia, parece que o nome é uma coisa só, mas não é. A gente sabe que é diferente, a gente sabe que as substâncias são diferentes, os detalhes, a gente sempre pode aprender. Como eu disse antes, não é uma aula com slide, isso não é um debate, na verdade é um painel. Eu vou perguntando, os 3 vão respondendo, mas é uma conversa de congresso. Igual a gente pergunta, como é que você está fazendo aquilo? Doutor Vanessa, como é que você está fazendo aquilo? É isso que a gente vai fazer. É uma troca de experiência, né? Não tem certo ou errado aqui, né? Como que cada um faz. A gente podia combinar o seguinte, para ficar melhor, a gente vai deixar a tela com eles que estão falando, deixar só a tela deles ligado. Os outros pediu o favor de fechar a tela e fechar o microfone, para o barulho não tiver. As perguntas a gente pode fazer de 2 maneiras, a gente combina. Pode ir botando aqui no bate-papo, eu vou tentando encaixar durante a aula, e no final a gente abre a tela, abre o microfone para quem quiser fazer a pergunta e alguma discussão que a gente vai fazendo, né? Se alguma resposta for repetida ou não tiver alguma resposta, pode passar para o outro, não tem problema nenhum. A gente está em casa, é uma coisa bem tranquila. Essa reunião não foi patrocinada por ninguém, então a gente pode falar o que quiser, não tem problema nenhum, né? Então, eu vou começar toda vez que a gente vai falar sobre escleroterapia, ensinar escleroterapia, normalmente os residentes sempre perguntam o que é uma sessão de escleroterapia? Fala assim, qual é o tamanho? Como é que você mede para falar que você vai fazer uma sessão? É por tempo? É por tamanho de lesão? É por quantidade? É por picada? Como é que vocês fazem a experiência de cada um de vocês? Nós não vamos falar aqui de custo, porque custo é uma coisa regional, pessoal, tal. Nós não vamos falar de valores de custo. Estou falando só assim, quanto tempo demora? O que você fala que é uma sessão de escleroterapia? Como é que você considera? Doutor Pedro, você quer começar? Começo com prazer. Eu queria agradecer o teu convite, Alcides, que me encanta, me honra muito, e te parabenizar pela escolha desse tema, pela seguinte razão. Trabalhando com os residentes, como todos que trabalham com os residentes, eles passam a residência fazendo cirurgias arteriais magníficas, com arco, colocando próteses, enfim, uma série de coisas. E o que eu digo para eles é o seguinte, olha, aprendam bem a escleroterapia que vocês estão fazendo, porque nós fazemos lá no serviço escleroterapia, eles fazem realmente, eles saem treinados. Aprendam bem, porque apesar da beleza dos stents, o que vocês vão fazer sempre e vão poder fazer sozinhos, realmente é a escleroterapia. E os pacientes virão procurá-los para fazer escleroterapia. Então, sejam muito eficientes. E respeitando sempre a ideia que a escleroterapia é uma técnica para ser executada por nós, cirurgiões vasculares. Outros médicos podem, vocês sabem, fazer qualquer procedimento, partos, pele, né? Senhoras, qualquer coisa, desde que não se anunciem. Mas o grave é que nós estamos enfrentando a concorrência de não médicos e as sociedades estão unidas tentando vencer essa barreira, porque eles fazem de forma empírica. E digo para os meninos, olha, aprendam a fazer, porque o resultado é a assinatura de vocês. E o resultado vai dignificar a especialidade.
Bom, tu sabes, Alcides, com todos que estão nos assistindo, nós vamos ouvir várias opiniões, todas elas procedentes, todas elas válidas. Não existe a escleroterapia ideal. A escleroterapia ideal é aquela que tu fazes com melhores resultados, com mais capacidade. Então, a sessão ou a quantidade a ser injetada no meu serviço, em cada visita do paciente, depende muito das drogas a serem utilizadas. Com o polidocanol, que não é o que eu uso polidocanol só se for escleroterapia com espuma, mas a quantidade tem que ser menor, a dose vai ser menor. O que eu uso é a técnica que a gente usa no Brasil há muito tempo, muitos de nós usam, que é a mistura do etamolim, do oleato de monoetanolamina, com a glicose a 50%. Numa dosagem variável, eu uso 0,3 ml de etamolim, e eu digo etamolim porque é a única formulação farmacêutica dessa substância. Existem formulações de farmácias privadas, né? 0,3 em 10 ml de glicose. E uma unidade seria uma ampola de 10 ml dividida em 3 seringas de 3 ml. Mas o paciente tem liberdade de pedir a quantidade de ampolas que desejar fazer naquela visita. Não há, na minha opinião, limite para essa formulação. A quantidade não vai prejudicar. Eu já tive a oportunidade de injetar 200 ml numa visita de escleroterapia. E o custo, que nós não vamos discutir, o custo é que varia, de acordo com a filosofia de cada serviço, para o aumento de ampolas. O que tem sido habitual, as pessoas têm feito 2 a 3 ampolas por visita, que são 20 a 30 ml, divididos em várias telangiectasias ou veias reticulares. Entendi. Eu peço desculpa para vocês, eu cometi até uma falta de gentileza aqui, porque acho que eu fiquei emocionado aqui, porque eu escrevi tanta coisa para mim falar, eu só não esqueci de apresentar os palestrantes, que é o mais importante aqui, metade do meu papel aqui. Apresenta então, hoje, com os seus amigos e está pronto. Então, é um grande prazer aqui receber esses 3 colegas, o doutor Pedro Pablo, cirurgião vascular do Rio Grande do Sul, ele ex-presidente da SBACV, grande experiência em flebologia, escleroterapia, doutor Ivanésio Melo também, ex-presidente da SBACV, cirurgião vascular no Rio de Janeiro, muita experiência também em laser, em flebologia, e o doutor Walter Campos é o atual presidente da Regional São Paulo, que é a maior regional da SBACV, cirurgião vascular também, bastante experiência com flebologia, espuma e outras coisas também. Então, é uma grande honra receber vocês. Eu peço desculpa por não ter falado no começo. Doutor Ivanésio, pode seguir aí a sua observação, sua opinião. Eu também quero agradecer a você, Alcides, a gentileza do convite e ter o prazer de estar junto com nobres colegas aí, tão experientes como o Pablo, como o Walter, você, o Adilson. Bom, na realidade, primeiro, eu acho que o Pablo já falou tudo sobre escleroterapia, a importância de se fazer bem uma escleroterapia, um bom treinamento na escleroterapia, porque ele é o seu cartão de visita. Você pode fazer uma medicina maravilhosa, brilhante, etc. e tal, mas se você tratou mal uma paciente, aquela paciente reproduz aquilo para outros pacientes. Então, a pessoa só deve tentar fazer o tratamento escleroterápico em consultório, privadamente, ou através de planos de saúde, etc., com alguns trabalhos, mas a maioria só faz privadamente as aplicações da escleroterapia, mesmo porque os planos praticamente não dão cobertura, faz algum reembolso, etc. e tal. Mas eu acho que é aprender a fazer bem. Se você sabe bem, está bem treinado, eu acho que isso aí é importante demais. Eu não tenho quantidade, vamos dizer, por sessão. A minha quantidade é o que tem para fazer. Se a pessoa tem muitas varizes,
ela vai ser feita em todas elas. Ou faço 10 ml, 20 ml, 15 ml, 30 ml, mais ou menos eu faço. E eu tenho um valor fixo. Vamos dizer, é como uma bandeirada de táxi, por exemplo. Então, você sai, não interessa se você vai andar 50 quilômetros ou se você andar um quarteirão. A bandeira é a mesma. Na verdade, assim, eu cobro por tempo. Normalmente, eu levo meia hora para fazer uma escleroterapia. Muitas vezes a paciente que não tem tanto assim, fala assim, eu quero fazer 2 sessões. Eu falo, você não vale a pena fazer 2 sessões porque você tem menos telangiectasias e veias reticulares. E tem paciente que tem muito mais, que aí eu faço 2 sessões. E o que eu uso de esclerosante, eu sempre usei glicose associado à lidocaína. Nos últimos anos, eu tenho associado a glicose a 75%, com polidocanol a 0,5%, na proporção de 2 de glicose e 1 de polidocanol. E é assim que eu tenho feito. Então, eu cobro por tempo de serviço. É assim que eu cobro a escleroterapia. Certo. Eu vou passar aqui para outra pergunta. Assim, em termos de material, aí, vamos falar basicamente de seringa e agulha. Vocês acham que compra que tem, ou vocês acham que, por exemplo, uma seringa, agulha especial igual a Terumo, por exemplo, faz diferença numa escleroterapia? Sempre lembrando aqui, é uma escleroterapia convencional líquida, né? A gente não está falando de escleroterapia de espuma. Doutor Ivanésio, quer começar? Posso sim. Bom, eu acho que realmente o material da Terumo, especialmente a seringa, é uma qualidade à parte. Ela tem uma qualidade excepcional. É uma seringa macia, fácil de aplicar. A agulha da Terumo é muito boa, mas ela é um pouquinho mais grossa, ela é 27 G6. E a agulha da BD é 30 G6. Então, eu acho que algumas agulhas da BD vêm com algum defeito de fabricação, às vezes ela não tem furo, outras vezes ela empena com mais facilidade, o bico da agulha entorta um pouquinho mais, mas eu, na realidade, a cada 5 ou 6 furadinhas, perfurações, eu troco a agulha. Então, até para diminuir a dor, etc. e tal, é um fator que eu acho importante, não sei se isso aí ia ser uma pergunta depois, mas eu já faço uma troca das agulhas a cada 5 espetadinhas que eu faço, mais ou menos isso. Se for no pé, eu sempre uso uma agulha nova a cada 2 ou 3 furadinhas. Então, é uma forma que eu tenho de diminuir a dor, além de outros equipamentos que a gente usa. Mas eu acho que a seringa da Terumo é melhor que tem do que a da BD. Quanto com relação à agulha, como a agulha da Terumo é um pouquinho mais grossinha, eu uso ela para alguns outros vasos e uso os mais fininhos, a agulha da BD. Doutor Walter, você vai alternando aqui. Tá. Eu uso a seringa da BD, de 3 ml. Importante lembrar o seguinte, uma seringa de 3 ml, você consegue transmitir uma pressão maior do que uma de 5 ml. Então, tem um estudo clássico aí da década de 70, do Dr. Hiroshi Miyake, que era assistente do HC, que foi em orelha de coelho. Então, nós estamos falando com o pessoal que está iniciando a fazer escleroterapia. Então, você tem que se policiar para não levar uma pressão muito grande da injeção do líquido, porque esse líquido, segundo esse estudo que o Dr. Hiroshi fez, pode passar da vênula, capilar e arteríola, dar uma oclusão da arteríola e uma úlcera isquêmica que vai demorar de 2 a 3 meses para fechar. Então, isso é uma complicação grave. Quanto mais menor densidade do líquido, também tem mais chance de você imprimir uma pressão muito grande. E a agulha que eu uso é 30 G6 ou 27 G6. Pedro, como é que o senhor faz? Então, antes de falar no material, o Ivanésio tocou, em primeiro lugar, num assunto que o Walter também continuou, que é um assunto doloroso e que hoje, modernamente, nossos colegas mais jovens já não têm mais esse problema, as complicações já não existem, né, Ivanésio? Ou, pelo menos, nós nunca ficamos sabendo. E nós temos
A primeira pessoa que enfatizou isso, aliás, a primeira pessoa que chamou a atenção para patologia venosa e para a escleroterapia foi o sogro do Ivanésio, um ilustre professor do Rio de Janeiro, o Amélio Pinto Ribeiro, que, em relação às complicações, dizia o seguinte, exatamente o seguinte: há 2 tipos de cirurgiões vasculares que não têm complicações com escleroterapia. Os que não fazem escleroterapia e os mentirosos. Né? Os outros todos têm complicações. O mérito não está em não ter, porque faz parte da medicina. O mérito está em abraçar os pacientes que têm alguma complicação e tratá-los até o final, antes que eles vão procurar ajuda, saem do meu consultório e vão procurar ajuda no consultório do Walter. E eu vou continuar dizendo que nunca tive complicação nenhuma. Em relação ao material, Alcides, nós estamos de acordo com o que já foi apresentado. A seringa da Terumo é exatamente como um carro de grife, sabe? Ele flutua, ele é uma seringa que parece, para quem trabalhou com seringas de vidro, parece uma seringa de vidro original, novinha, ela desliza, ela não faz pressão à injeção, ela não tem o solavanco que as seringas de plástico de outras marcas podem ter. As agulhas, bom, as agulhas variam, nós usamos a 26, a 27 e a 30. A 30 me cansa um pouco, porque ela realmente ela retém muito a injeção do líquido. Usando glicose a 75%, Walter, a 30 é dura, né? É dura. Tem que ser jovem como o Walter para conseguir fazer. Os mais velhos já não conseguem. Então, eu costumo usar a 27, que é Terumo, que agora vem com aquela proteção para o descarte, proteção que todos nós habilidosamente tiramos antes de usar, senão a gente não consegue injetar bem. E quando são veias reticulares, a 26, que é a marrom para identificar, ela vai muito bem. As cores são 26G5, que é a marrom, a 27G5, que é cinza, azulada, e a 30G5, que é a cor de rosa, né? Que é aquela rosinha clara. Então, Terumo, em geral, todo o material Terumo. Entendi. Antes de continuar, eu poderia botar agora aqui uma coisa em discussão. Como o Walter falou sobre a úlcera, né? Essa complicação que é tão temida por todos nós, que é a úlcera pela escleroterapia, uma complicação muito desagradável e difícil de tratar, realmente é uma coisa que nenhum cirurgião ou angiologista gostaria de ter no seu consultório. Mas eu acho, embora eu acredito muito no trabalho e li muito o trabalho do Dr. Hiroshi, eu acho que o grande problema da complicação da ferida, da úlcera, é o excesso de inflamação no local. Não é nem você fazer muita pressão. Por que a gente dilui o etambolim? Se eu injetar um etambolim a 5%, com certeza vou fazer uma úlcera. Se eu injetar um polidocanol a 3% num tecido, pode ser em qualquer veia reticular que tiver ali, ou uma telangiectasia, eu vou provocar uma ulceração, porque vai fazer uma inflamação muito intensa. Então, eu acho que não é apenas a pressão na seringa, e sim o processo inflamatório excessivo que acontece naquela região que você fez a escleroterapia. Não pode tentar descansar a mão. Peguei um vasinho aqui, agora eu vou até o finalzinho com ele. Não, isso é que é o problema, que eu acho que inflama demais. Eu não sei se o Paulo tem essa experiência também, o Walter, mas eu acho que as complicações que surgiram comigo foi por um excesso de inflamação. Então, eu acho que Existe uma técnica, Ivanésio, quando se trabalha com prudência, que muitas vezes a gente se antecipa e previne a ocorrência de uma úlcera ou previne a ocorrência de uma úlcera maior. Ao perceber aquela palidez isquêmica naquela região, naquela pequena região, né, onde nós estamos fazendo a escleroterapia, interrompemos imediatamente. Se a palidez persiste por mais uma fração de segundos,
nós podemos tomar uma agulha 12, a cor de rosa, aquela mais grossa, né? E fazer múltiplas perfurações, de tal maneira que haja uma sufusãozinha hemorrágica. Sufusãozinha, eu digo uma coisa pequena. E, com isso, nós frequentemente conseguimos evitar que se instale a isquemia, ou diminuímos o tamanho da lesão. Entendi. Você pode injetar também lidocaína, né, que é um vasodilatador. Também funciona bem. Uma quantidade... É exatamente isso. Eu também acho, porque eu acho que a inflamação produz um vasoespasmo também. Ela não é só... Eu acho que não é quando o líquido só passa para o outro lado, porque o excesso de inflamação dá um vasoespasmo na arteríola, na parte arterial. Então, se esvaziar essa quantidade de líquido, eu acho que é importante, sim. Vamos continuar aqui. Eu vou falar uma coisa interessante. Eu sei que nós não estamos falando de espuma, mas como falou o negócio da seringa, eu me lembro no congresso, o Nick Morrison, que é americano, lá de Phoenix, do Arizona, o congresso tinha um localzinho lá que, de vez em quando, tinha vários cirurgiões lá experientes mostrando alguma coisa. Então, o Nick Morrison, ele tinha um exercício lá que ele levava 3 tipos de seringa para fazer espuma. Seringa de plástico, só de seringa de plástico, só de plástico. A seringa comum, que tem silicone também, e a terumo, que parece que tem menos silicone. E ele fazia espuma com essas 3 e botava a espuma lá para você ver. É totalmente diferente a espuma com essas seringas e tal. Lá na clínica a gente comprou umas seringas terumo, esse dia até eu e o Leonardo nós fizemos o teste lá, eu vejo na hora de fazer espuma, a espuma é muito mais estável, ela dura muito mais quando você faz. Não é, Dr. Walter? Dr. Walter que eu me lembro, acho que a primeira aula de espuma que eu assisti na minha carreira foi com ele em 2006, lá na FEComércio, no Encontro São Paulo lá. E a gente vê que é muito diferente, né, essa espuma com essas seringas. Agora aqui a gente não consegue comprar de plástico, totalmente 2006, de plástico, que é melhor, né? 2006, nossa, como são velhos. Não, eu comecei com 13 anos de idade. Então, na verdade, o que acontece é que o polidocanol ele acaba estragando o silicone do êmbolo. Aí fica mais duro de você manipular, né? Eu não sei se a borracha da Terumo é diferente, né, Alcides? Não sei exatamente. Depois você olha, é bem melhor, dá um negócio mais estável. Sim. Mas aqui eu tentei comprar uma vez, tem gente que fala que para uso veterinário você consegue comprar essa só de plástico. Eu não achei. Lá ele comprava o Nick Morris falou que ele comprava para uso veterinário. Dá uma diferença. É até um trabalho interessante para se fazer, né? O que se usa, a seringa que se usa, que não tem o silicone, é a de raquianestesia. A de raque tem um negocinho verde, assim, que não é borracha. Não sei exatamente por quê. Acho que é para ser bem sensível a pessoa perceber se está intra ou extratecal. Acho que é por Mas isso. seringa de quantos ml, Walter? Não. Eu só estou falando do material. Essa seringa de rack é 10 ml. Não seria bom para a gente. Então, vamos lá. A seringa de espuma é 3 e 5 ml. Eu gosto de fazer espuma. 3 e 5. Eu me lembro que, há uns anos atrás, vocês devem lembrar bem, o Dr. Bono Vambelli, não sei se o Adilson estava escutando aí, o Dr. Bono ele fez o Fórum Cibernético Vascular, que eram discussões de casos e tudo pelo e-mail, não sei se vocês lembram disso, né? E depois ele até publicou um livro que eu comprei depois, que são 100 questões do Fórum Cibernético Vascular. E uma das questões interessantes que eu me lembro, logo quando eu vi, e esse livro foi muito útil para mim, que ele mostrava uma figura de um colega que fez uma escleroterapia na região medial do joelho, e depois a paciente voltou lá, acho que 2 semanas depois, estava do mesmo jeito. Mudou muito pouco. Aí ele perguntava, então o que você faz? O que você faz para mudar ali? Eu me lembro, eu até comprei esse livro, eu tinha um livro, botei lá na minha... Botei não, ele está na minha gaveta lá do consultório, de vez em quando acontece uns negócios desses comigo, eu mostro, olha, isso aqui está em livro, é difícil, tem que ter paciência. Agora a pergunta, e o paciente entende, eu mostro, né? A pergunta que eu faço é a seguinte, esses casos de telangiectasias em locais mais resistentes, medial de joelho ou alguma coisa, vocês fazem alguma coisa diferente? Qual que é a tática, assim, na primeira sessão? Doutor Pedro. Doutor Pedro, pode... Não, tá bem.
Tá bem? Não, eu me arrisco. Já que sobrou, é assim, ó. Alcides, eu acho que tu tens que ter um padrão, sabe? Para início de conversa. Se tu percebes na reconsulta, na revisita, que aquela tua proposta não funcionou, tu podes aumentar, no meu caso, que uso o mesmo produto, tu podes aumentar a concentração. E mais modernamente, se ainda for resistente, é uma boa solução usar a espuma de polidocanol de baixa concentração, obviamente, como o Ivanésio disse há pouco, que pode ser 0,25 ou 0,5 no máximo. Tá? Então, essa seria uma opção bastante boa. Por sorte, são raros os casos em que a substância não funciona. E existem casos onde substância nenhuma vai funcionar. Aí é que é mais complicado. Doutor Ivanésio? Eu acho que uma boa solução também, eu acho que sempre melhora alguma coisa, mas o paciente, às vezes, está ansioso, muitas vezes ele quer que aquilo seja resolvido. Então, uma boa medida, eu acho que todos nós já fazemos hoje isso, que é fotografar antes, com a data. Eu faço em todos os pacientes, todos os meus pacientes, sem exceção, não tem nenhum que eu não fotografe. No passado era muito mais complicado, a gente mesmo assim tinha que fotografar, botar no slide, etc. Hoje, com a facilidade do telefone celular, acabou, você fotografa e o paciente vê. Depois eu tive vários casos, o paciente achar que não melhorou nada. Não, doutor, não melhorou nada. Então você pega a fotografia de antes e mostra. Sempre tem algum benefício. Evidentemente, algumas são mais resistentes, uns telangiectasias maiores, mas faço como o Pablo, às vezes eu aumento a dose, troco o esclerosante, e assim por diante você vai tentando trabalhar de acordo com a resistência que a telangiectasia oferece. Então, eu acho que quando você tem uma telangiectasia de difícil tratamento, você precisa pesquisar alguns motivos. Por exemplo, você precisa ver se não tem um refluxo de uma veia, né? Se não tem uma tributária da safena ou uma veia perfurante que está nutrindo aquele local de telangiectasia, que é muito comum a gente ver no tornozelo, né? Refluxo de uma veinha atrás do maléolo, que deve ser ramo do arco posterior da safena, que acaba dando aquela coroa flebectase. Isso é um motivo de difícil tratamento. Aí você precisa tratar essa veia nutridora, que pode ser ou com polidocanol um pouco mais concentrado, puro, ou até espuma, porque elas são mais profundas. Então, elas acabam não manchando, né? Uma veia mais profunda, mais subcutânea, isso daí você pode utilizar de um fleboscópio ou de um vein viewer. Um outro motivo para ser difícil o tratamento são aquelas telangiectasias que você funciona e tem um refluxo arterial importante, assim, que são tem um estudo que mostra um estudo, eu não lembro exatamente o N, mas era 120, sei lá, pernas, que 70% das telangiectasias, eles fizeram um Doppler de alta frequência, 70% dessas veinhas superficiais tinham fluxo pulsátil, e aí ele fez biópsia e verificou que tinha shunt arteriovenoso. Então, isso é um outro motivo para ser de difícil tratamento. Tanto na veia nutrícia como nessa telangiectasia de alto fluxo, você pode associar métodos para tentar tratar, né? que é métodos físicos. Pode ser laser, pode ser aquele aparelho de radiofrequência, que é o que eu uso. Eu também, às vezes, associo, assim, eu uso muito associação com laser também. Mas tem algumas coisas que mesmo você, com laser, você dá paulada nela, você sangra, faz qualquer coisa, e as coisas não saem muito bem mesmo, não. Especialmente essas que têm uma alimentação arterial, aquelas microarteríolas bem vermelhinhas e difícil tratamento, até com laser, é um pouco mais, mas sempre consegue algum benefício, a gente consegue. Nós estamos lá na faculdade desenvolvendo um trabalho para aquelas telangiectasias dos tornozelos e pés, Walter. Aquelas mais encorpadas, que são muito chatas, são muito difíceis de tratar. Nós estamos usando rotineiramente espuma a 0,5%,
com muito cuidado, com muita parcimônia, fotografando todos os pacientes antes e depois. Tem os residentes que fazem as fotos, registram os nomes, e então, no final do ano, vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho mostrando o resultado disso. É uma opção. Ótimo. Muito bom. Isso. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Doutor Ivanésio, o senhor podia começar aí? A gente vai falar sobre uma coisa que parece que é básico, mas é uma coisa que é muito importante. Sempre a gente vê, às vezes, alguém fazendo melhor, que é o curativo. Como é que você faz ali o curativo na escleroterapia? E a pergunta é, quem é que faz e qual material? É a secretária que faz? O senhor que faz? Como é que o senhor faz isso aí? As bolinhas? Sou eu quem faço. Eu faço ou bolinhas de algodão, ou, às vezes, aquele algodão de dentista. Uso muito algodão de dentista nos trajetos onde a gente vai fazer na região toda ali, especialmente se é uma mancha telangiectásica muito importante. Eu acho que a compressão com um padzinho em cima, com uma bola de algodão, eu acho que faz uma diferença muito grande quando você, nesses casos, que precisa fazer um enfaixamento, não faço enfaixamento para todos os pacientes, faço só naqueles que eu acho que tem uma telangiectasia um pouco mais hipertensiva, especialmente ali na região dos pés, ou onde tem alguma mancha telangiectásica importante, com veia de alimentação, com veia nutridora, e que eu acho que não é um caso para cirurgia, não é um caso para nada, mas às vezes a escleroterapia hoje resolve muita coisa que no passado a gente tentava só resolver com cirurgia. Então eu acho que muitas coisas resolve, mas eu faço exatamente assim, eu mesmo que faço, uma bolinha de algodão ou o algodãozinho de dentista cortado em pedacinhos e por sobre o trajeto, um esparadrapo, um micropor, e quando é necessário eu enfaixo. Em alguns casos, né, a maioria, posso dizer que a maioria dos meus pacientes não levam atadura. Se leva atadura em algum local muito específico. Walter, como é que o senhor... Eu também faço micropor com bolinha de algodão. Aqui, na verdade, esse tipo de curativo, você apertando bem, você está fazendo uma compressão excêntrica, né? E a compressão excêntrica é que você realmente consegue colabar uma veia reticular ou uma telangiectasia. Porque, assim, meia elástica não vai colabar, porque a pressão para obliterar uma telangiectasia é de 80 milímetros de mercúrio. A gente não tem uma compressão elástica que oclua. Então, eu faço com micropor. Agora, quando é espuma, veias mais calibrosas, aí eu faço enfaixamento com uma compressão excêntrica também. Pedro. Como eu comentei no início do nosso encontro, eu me fascino com a multiplicidade de técnicas e saber que todas elas, no final, dão certo. Se forem bem feitas, com carinho, funcionam maravilhosamente bem. Eu faço escleroterapia, eu faço em grande quantidade, muita gente. Eu tenho consultórios grandes com várias salas. Então, eu vou de uma sala... Quando é a época da escleroterapia, eu vou de uma sala para outra. E eu faço escleroterapia sempre com a ajuda de uma auxiliar, cuja presença alivia um pouco a tensão do ambiente, porque nós não comentamos o fato de que muita gente sofre com as punções, com o medo das punções, com a ardência que nossos esclerosantes podem causar nas veias, e a presença de uma auxiliar, a maior parte dos pacientes são do sexo feminino, a presença de uma auxiliar do sexo feminino alivia um pouco a tensão, é mais agradável. Terminada a sessão de escleroterapia, essa auxiliar faz uma massagem que alivia ainda mais essa tensão. Uma massagem com os heparinoides aí disponíveis no mercado. E depois, ao contrário de vocês, veste uma meia elástica de 18 a 23 milímetros de mercúrio, e é isto. E esta meia elástica fica durante 2 horas e depois de 2 horas é removido e a vida segue normal. É isso aí. Legal. Vamos... Até o senhor falou, até o motivo da gente estar aqui fazer dessa maneira e botar regiões diferentes é para a gente pegar isso. Isso é uma coisa muito interessante. E hoje em dia, como os congressos nossos não têm isso, a gente estava conversando antes, é uma coisa que a gente sente muito falta dessa troca de experiência e ver o que cada um faz nos congressos. O Walter, continuando,
falando assim, para tentar diminuir a dor, algum de vocês faz alguma coisa assim diferente? Qual o mecanismo que vocês fazem? O que vocês costumam fazer lá de rotina para tentar diminuir um pouco a dor da escleroterapia? É assim, em todos os pacientes, eu uso tanto o esclerosante associado àquele aparelho que chama V-Laser, que é de radiofrequência. Em todos os pacientes eu uso. E eu uso o Fredo, que é aquele resfriador de pele que dentro do aparelho chega a menos 20, 25 graus, dependendo da temperatura ambiente, mas que deve sair uns 10, 15 graus do cano direto na pele. Isso minimiza bastante a dor. Doutor Ivanésio? Eu também uso resfriador de pele. Eu acho que mudou totalmente. Se é alguma coisa que eu deveria dizer para quem está começando escleroterapia, é que use sempre o resfriador de pele. Faz uma diferença enorme na maioria dos pacientes. É ter paciência, às vezes, esperar gelar mesmo a pele um pouquinho mais, que realmente a diferença é muito grande. E vou trocando as agulhas. Faço troca de agulha, como eu disse aqui, sistematicamente a cada 5, 6 punções. Se for no pé ou algum local que eu sei que é mais doloroso, eu troco ela com mais frequência ainda. A agulha, sempre uma agulha nova, com bisel extremamente importante, ele vai perdendo o fio com o passar do tempo mesmo, e vai ficando mais grosseiro, vai espetar a pele, vai incomodando mais. Mas eu acho que isso já faz uma diferença realmente bastante grande. E quando às vezes, me parece aquelas pacientes muito tensa, muito dolorosa, etc. e tal, eu vi isso daí uma vez, até o Hiroshi comentando, especialmente que ele usa para fazer aquelas drenagens de microtrombos que acontece, injeta 0, qualquer coisa, 0,5% de um pouquinho de xilocaína dentro de um vasinho do lado, espera um pouquinho que adormece todo, injeta dentro de uma telangiectasia mesmo, uma quantidade de 1 milímetro, 2 milímetros de xilocaína a 0,5%, é o suficiente para aquela região, é uma quantidade grande, mas para aquela região que está muito dolorosa, você conseguir tirar a dor totalmente do local. Pedro? Eu apreciei demais esse tópico quando eu vi na relação que tu tivesse a gentileza de nos mandar os CIDs, porque a dor excessiva pode se tornar em um elemento de fracasso do tratamento. O fracasso do tratamento se reflete por várias razões. Não conseguimos eliminar aquelas veias que incomodavam a paciente, o custo foi excessivo, mas a dor excessiva é um desses elementos. Então, isto deve nos preocupar realmente muito. A dor é variável de pessoa para pessoa. Nós sabemos que o maior fator causador de dor é a ansiedade, porque são agulhas muito pequenas que são utilizadas por especialistas, que somos nós, que fazemos a mesma coisa, no meu caso, há quase 50 anos. Então, quer dizer, a gente adquire experiência, e quando a pessoa se queixa demais, nós temos o discernimento de perceber que existe um fator emocional muito grande. Então, o primeiro elemento é o condicionamento psicológico, saber o que elas desejam, saber como elas se sentem. Eu digo elas porque a maior quantidade, 97%, na minha experiência, são mulheres. Então, como é que elas se sentem diante da perspectiva de uma injeção? Como é que é a história familiar disso? Procurar administrar isso, inclusive, eventualmente, com o uso de uma pequena dose de bromazepam, por exemplo, uma quarta parte de uma dose mínima, apenas para aliviar um pouco a tensão. Também o uso de um analgésico, um analgésico comum que a paciente ingira 1 hora antes da escleroterapia. E aqui nos Pampas, longe do brilho da ex-capital da República e da capital das indústrias, né, onde o fredo se torna um pouco mais complicado, nós usamos o fredo de pobre, que é um rolo de pintura que as empresas de material médico vendem, que a gente guarda no freezer
né? E utiliza e rola isto congelado sobre a região a ser esclerosada e que também ajuda a diminuir a sensibilidade dolorosa. Não com tamanha eficácia como o Fredo realmente, mas é um substitutivo válido por um custo muito pequeno que não precisa ser repassado ao paciente. Tá bom, doutor Ivanésio, sobre local, assim, algum detalhe assim no ambiente, alguma coisa no local para fazer, numa sala para fazer escleroterapia, ou alguma mudança assim na parte do consultório que faz escleroterapia, você acha importante ou não tem, assim, Eu não acho que precisa? o mais importante é você estar num ambiente bem iluminado. Então, primeira coisa, uso lente de magnificação para trabalhar, evidentemente. À medida que a idade vai passando, as lentes vão aumentando, então a gente vai tendo que trabalhar sempre com lente. Mas eu acho que um ambiente tranquilo, bem iluminado, um ambiente asseado, com uma musiquinha no fundo, eu acho que isso aí tudo já é o suficiente. Então, eu acho que não. É claro que existem consultórios extremamente sofisticados, em que você tem uma série de outras particularidades, mas eu acho que, basicamente, precisa de um ambiente. Iluminação boa, uma lente de magnificação boa, e os lençóis descartáveis, porque eu trabalho tudo com material descartável, o lençol, inclusive, da cama também descartável, e pronto, eu acho que não tranquilo, eu acho que isso aí é sem estressar o paciente, como o Pedro disse, às vezes a pessoa já vem ansiosa, você começa a conversar, bate papo um pouco, tira um pouquinho a tensão e tenta relaxar o paciente. Eu acho que isso aí que é mais importante. Isso. Dr. Walter? Para mim também é básico, não tenho nenhum truque maior, uma maca lá. Eu tenho uma maca elétrica que melhora a posição, enfim, mas agora eu uso uma lupa de pala que, na verdade, eu tenho uma startupzinha aqui na USP e eu passava lá no stand no Congresso, eu via aquele Cyrus, que é uma luz polarizada. Aí eu ia lá, há 10 anos atrás, custava R$12.000. Eu falava, não, é muito caro isso. Aí eu acabei montando com filtro, não sei o que lá, tal, e tiramos a Anvisa. Então, na verdade, é uma lupa de pala com filtros polarizadores e uma luz polarizada. Isso melhora bastante porque tira o brilho da pele. Essa é a única coisa diferente que eu faço. Pedro? Alcides, nós estamos todos mais ou menos de acordo. Eu não uso lente ainda, Ivanésio, porque como eu sou muito, muito, muito mais moço que tu, eu realmente ainda não preciso do uso da lente. Mas eu acho que realmente assim, o paciente, para se submeter a uma coisa que pode ser um pouco torturante, esse paciente precisa se sentir bem, sabe? Precisa ser bem tratado pela recepção, precisa ter um ambiente bem iluminado, climatizado, com um som ambiente agradável que também ajude a diminuir as tensões, sabe? E nós precisamos ter uma posição confortável para trabalhar. Eu trabalho de pé, para muitas pessoas, um banco alto, próximo para trabalhar. Enfim, nós temos que ter a comodidade de ficar o tempo que for necessário, sem cansar, para executar aquele projeto daquela sessão. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Eu brinco com os residentes aí, que eu faço a escleroterapia, eu cobro a escleroterapia, mas normalmente a paciente ganha uma psicoterapia de graça, porque elas falam pra caramba e você fala, e isso torna o negócio menos chato, né, do que uma cliente quietona. Então você bate papo, vira sua amiga, né? Então você vai fazendo. Exatamente. Né? Mas relaxar o paciente, eu acho que é importante, sim. Um amigo meu até brincava que existe escleroterapia um preço, escleroterapia com terapia é outro preço, né? Então vamos lá. O Adilson, liga sua câmera aí, Adilson, e o microfone, por favor. Se quiser abrir o microfone, eu me lembro bem, faz muito tempo que eu vou todo ano no encontro da Beneficência Portuguesa,
Eu me lembro ter perdido talvez um ou dois. E eu me lembro, Adilson, que uma vez você chamou uma dermatologista de Santos, e você chamou ela porque Santos é um lugar que, pô, tem sol, tem praia, tem Guarujá, e sempre tinha aquela pergunta, né? Quanto tempo depois eu posso liberar uma paciente para ir para o sol depois da escleroterapia? É a próxima pergunta que eu vou fazer para vocês. O Adilson pode até comentar sobre isso. Eu me lembro que ela falou lá, gente, eu moro numa cidade aqui, os vasculares, se for tirar a paciente de sol, ninguém vai querer fazer escleroterapia aqui. Vocês podem fazer, porque é uma mancha inflamatória e não vai ter problema, não é igual cicatriz. E ela explicou. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Adilson? E eu falo que o Adilson é um grande mestre desse tipo de apresentação de painel, e é muito prático enquanto adolescente português, porque são essas coisinhas práticas assim, que a gente aprende. Isso tem anos, isso daí. Tem anos que teve essa aula dela lá, e eu ainda me lembro até hoje, e uso. E mudei um pouco a minha rotina com isso. Você quer falar sobre isso um pouquinho? Depois eles dão opinião, Adilson? Obrigado, Alcides. Eu só queria fazer um comentário antes disso, bem rapidinho, mas que vem de encontro com a abertura do doutor Pedro, né? Porque homenagear para mim o Ivan, né, que era meu amigo e irmão, é sempre muito gratificante, né? E o Ivan falava para os residentes, né, que apesar de todo o brilho da cirurgia vascular estava voltada para a cirurgia arterial, que a cirurgia venosa e a escleroterapia que garantia o Carrefour, né? E os residentes lembram disso até hoje, né? E em relação a esse episódio, aí realmente foi surpreendente, né? Porque essa dermatologista, e eu passei a usar dessa forma, né? Ela aconselhou apenas o uso do filtro solar no pós-escleroterapia e que o paciente poderia andar no sol, caminhar no sol, enfim. E eu costumo utilizar isso aí. Realmente eu não tenho tido problemas, mas eu tenho certeza que tanto o Dr. Pedro, o Dr. Ivanese e o Dr. Walter têm bem mais experiência do que eu em escleroterapia. Eu gostaria de ouvir deles aí o que eles fazem em relação a isso. Pode é. escolher quem fala. Quando eu falar, Então eu falo. É assim, eu não crio restrição nenhuma. Imagina aqui no Rio de Janeiro se eu criar restrição para ir à praia. Eu estou liquidado, não vou fazer esse tratamento em ninguém. Fundamentalmente é o seguinte, com a escleroterapia, nós temos liberação de hemoglobina, hemosiderina, mas não melanina. Então, ao contrário de criar qualquer impedimento para ir ao sol, eu explico o seguinte: se o seu filho, estando no verão na praia, cai e faz um hematoma, uma mancha roxa, quanto tempo a senhora vai proibi-lo de ir ao sol? Não, nem sei, ele continua brincando normalmente. Pois é, foi isso que eu quis dizer. Então, se a senhora tiver uma mancha, alguma coisa, vá para o sol no dia seguinte que a mancha vai sumir mais rapidamente e não há problema nenhum. Essa é a conclusão. Eu só peço para usar protetor solar. Também é a mesma coisa com essa dermatologia. Eu não sabia dessa coisa da dermatologia. Eu também acho que assim, protetor solar não custa, né? A gente não tem evidências científicas disso, né? Se realmente. E eu gostei muito da dermatologista, porque eu falava assim, não, mas essa mancha, essa hiperpigmentação, ela falava assim, não passo nada, não tem que fazer nada. Essa, né, Adilson? Isso daí com o tempo vai melhorar. Ela jogava contra a especialidade dela. É isso. Muito legal, eu adorei ela. Não queria aquele negócio, aquela expectativa, um monte de receitinha, né? Isso daí vai melhorar. Tem uma lista de cremes que tem que comprar na farmácia ao lado, né? Você me dá a liberdade de eu fazer uma perguntinha rápida, provocativa? Você é o mestre, você manda. Mas não é. Eu só pergunto aquilo que realmente mexe comigo, né? E vai para os três, né? Eu estou começando a vida profissional, como deve ter muitos estagiários aí, residentes, né? Que são jovens e hoje bombardeados por tantos cursos, né? Tantos cursos inovadores, etc. E qual que é a mensagem? Eu devo
tentar o suicídio porque eu não vou conseguir comprar um laser? Eu trabalho diretamente com laser, mas eu acho que não é o que faz a grande diferença para a escleroterapia. Eu acho que 90% da escleroterapia, talvez mais, você consegue resolver bem com um ambiente com a escleroterapia líquida. Mas eu acho que o laser faz uma pequena diferença, sim, em determinados tipos de telangiectasia ou de resistências, porque o laser trata por cauterização do vaso e a injeção por inflamação do vaso. Então, tem aquelas telangiectasias que já estão muito habituadas à inflamação. Eu acho que quando você quebra um pouquinho aquilo, faz um pouco de cauterização, por mínima que seja, a gente consegue um resultado melhor. Então, hoje em dia, alguns pacientes, não são fácil o laser para todos, mesmo porque é um tratamento caro, e tem algumas condições que não vai fazer menor diferença. Então, eu digo para o paciente, eu vim fazer com laser. Não, para a senhora não faz menor diferença usar só o laser ou fazer só a escleroterapia ou usar o laser combinado. Mas, às vezes, durante o tratamento, ele pode fazer diferença sim, especialmente em final de tratamento, eu acho que faz uma diferença bastante grande em algumas telangiectasias mais resistentes e tal. Mas não acho que isso vai ser a pedra fundamental para quem está começando. O laser é um equipamento caro, que você tem que saber muito bem qual é o perfil social e econômico do seu paciente, do seu consultório, ver se vale a pena você ter um laser. Acho que é complicado você alugar o laser, porque você tem que, naquele dia, distribuir todo mundo para aquela coisa. Eu acho que, não sei, eu acho que o ideal é você poder usar o laser quando você acha que ele é conveniente e que você acha que ele vai fazer realmente a diferença. Adilson, respondendo especificamente à tua pergunta, eu acho que, como o Ivanésio comentou, a escleroterapia é uma técnica ampla, completa e muito eficiente. E acho que tu podes resolver a tua vida definitivamente com a escleroterapia na maior parte dos locais. Mas existem algumas situações em que o laser é imprescindível. Vou te dar um exemplo. As telangiectasias da face. Eu tento fazer escleroterapia, faço, os pacientes até ficam mais ou menos mais felizes e eu não vejo definitivamente grande diferença. E, nesse caso, o laser entra muito bem. Agora, na escleroterapia convencional de telangiectasias de membros inferiores, o líquido, a escleroterapia habitual, faz o serviço e o laser tem o privilégio de cobrar a conta. Fundamentalmente, é isso que acontece. Em 90 e muitos por cento dos casos, como disse o Ivanésio, a gente, com a escleroterapia, resolve o problema. Então, fica frio, não te preocupa, não precisa atentar contra a vida porque não tens o laser. Walter, então, na verdade, eu não tenho laser, não. Eu estou no começo de carreira igual você, viu, Adilson? O que eu uso é aquele aparelho de radiofrequência que chama V-Laser, que, na verdade, é um método físico, igual o Dr. Pedro falou, só que você manda energia elétrica na ponta da agulha. Isso leva a uma cauterização do vaso, diminui o fluxo de sangue. O objetivo é esse. É você manter o esclerosante mais tempo dentro do vaso, porque aí você vai ter uma lesão melhor. E fora a lesão pela térmica e pela energia elétrica. Então, esse é o objetivo de usar o método físico. E eu uso em todos os pacientes. Então, é duro, porque assim, há 10 anos atrás eu comecei a usar. Falei, nossa, é muito legal, só que eu uso em todos, então eu já perdi o padrão. O que a gente precisa fazer, tem uma doutora que é da faculdade do ABC, que ela faz laser, radiofrequência, escleroterapia, ela quer fazer um estudo com vários braços para ver quanto que diminui o número de sessões com laser ou com radiofrequência em relação à escleroterapia. Eu não sei dizer. Isso eu acho que é importante saber, porque, inclusive, você falar para o seu paciente, né? Mas eu uso radiofrequência. Apenas um registro histórico. Quando se fala hoje dessa radiofrequência, essa cauterização, quando se fala do próprio laser,
Na década de 1970, existia, isso o Ivanésio lembra, e eu acho que só o Ivanésio e eu, provavelmente, a eletrocauterização com uma agulha de ouro. Lembras disso? Que essa agulha muito fininha era colocada dentro da veia, o sujeito se sentia eletrocutado, era muito confortável, né? E não adiantava nada, mas já se tentava um método físico para ajudar na escleroterapia. O nome do aparelho, se não me engano, era Refricator. Isso, tinha uma isso mesmo. Refricator. Você pisava, dizendo que ele é mais velho que eu. Tinha um pedal e você, então, aquela agulha fininha, você colocava dentro da coisa e dava um choque no paciente, ele dava um pulo na cama, mas ele resolveu. Era extremamente confortável. Então, vamos lá, continuando aqui, uma pergunta, resposta rápida. Quanto tempo, mais ou menos, vocês fazem uma segunda sessão de escleroterapia? Vocês têm uma regra assim, uma semana, 10 dias, 2 semanas? Não. Se eu puder responder, o paciente quiser voltar. Não, eu faço, como eu faço uma aplicação abrangente, em geral, o paciente volta 4 semanas depois, ou mais, não sei, mas, em geral, se eu acho que vai ficar algum microtrombo, etc. e tal, eu até peço para ele voltar com 2 ou 3 semanas, mas, em geral, 4 semanas. 2 semanas. 2 semanas de intervalo. Não. No meu caso, como eu faço as sessões dimensionadas de acordo com o desejo dos pacientes, eles podem voltar a cada semana se os recursos forem suficientes e, dependendo da quantidade de telangiectasias ou veias reticulares existentes, podem voltar todas as semanas, sem problema nenhum. Então, vamos para frente. O Adilson, semana, quando você quiser responder, falar alguma coisa aí, você fala, viu? Fica à vontade. Produtos pós-esclero, assim, o que vocês usam de rotina? Tipo, esses cremes, pomadas, fez a aplicação, já manda fazer para casa? Usar Venalote, esses negócios trombofobia ou não? Ou só em alguns casos? O Venalote, você sabe que o Venalote que era eficiente para a ecmose era o Venalote H. E o Venalote H não existe mais. Então, enfim, eu recomendo pomadas heparinoides ainda disponíveis no mercado para melhorar as ecmoses, para que as pessoas se sintam colaborando e para que desapareça mais rápido. Eu procuro, hoje em dia, eu tenho usado, já usei iridoide, já usei fledoide, usei Venalote, Venalote H, etc. Mas, atualmente, eu tenho usado mais o Flitop e também o Cedraflon no pós-operatório, no pós-esclero. Eu uso heparinoide também, iridoide, trombofobia. Acho que tem uma ação anti-inflamatória e melhora mais rápido, né, o sintoma do paciente, eu acho. Você usa alguma coisa, Dilson? Quando eu percebo que vai ficar com microtrombo ou que foi um pouquinho mais avançada a escleroterapia, eu receito um heparinoide normalmente. Uhum. Essa próxima pergunta, alguém já respondeu aí depois sobre o uso de ataduras e meias pós-escleroterapia líquida convencional. Mas vamos dar uma passada de novo, só se usa ou não, se usa meia, se usa atadura, ou qual que é a diferença, para a gente relembrar. Sistematicamente meia elástica. Uhum. Atadura em algumas situações, em alguns casos, mas posso dizer que 90% dos tratamentos e das escleroterapias sem ataduras, sem meia elástica, nem nada. Eu uso só curativo com algodão. Agora, se for veias mais calibrosas, aí uma compressão excêntrica em cima do vaso. Você usa também alguma coisa, Adilson? Walter. Eu não queria te falar, não, mas não tem remuneração, viu, Adilson? Não tem problema. Assim, né? O Walter me arrumou muita confusão já por conta de usar mods. Viu, Walter? Conta a história do mods aí, que é boa essa história. Na verdade, eu uso para espuma
veias calibrosas, eu coloco absorvente íntimo de puérpera, que é bem espesso e tem uma colinha, então fica fácil de você fazer um enfaixamento ou colocar meia elástica por cima dele. Isso daí eu fui aprender a fazer laser lá no Texas, e eles tinham um pad, um negócio para comprimir no trajeto da safena. Eu falei, dá para usar absorvente íntimo, é baratinho, é muito legal. Você sabe que eu uso também, Walter. Eu sempre, toda vez que vou na farmácia, eu compro um tanto, é barato, né? R$10, acho que 15, né? R$10, 15. Eu acho aquilo que ele fica duro, ele é bem, ele é um tamanho bom, a consistência dele é bom, principalmente a área de dobra, né? Joelho, tornozelo, ele não machuca. Machuca. Agora, uma vez eu estava no hospital de base, no intervalo, a gente foi comer um pão de queijo ali no plantão lá no hospital. Aí peguei um colega mais velho que estava de plantão comigo e falei, vamos ali que eu vou comprar um negócio. Aí cheguei lá, nós dois, né, para comprar coisa de puérpera, não tinha, nem procurou. Esse cara ficou numa vergonha, coitado. Esse aí, falei, cara, isso é uma bobagem, né? A mulher minha podia ter tido filho recente e tal. Lá na clínica tem um tanto. Eu acho bem bom isso aí. Eu vi lá no Fórum Vascular, eu não sei, eu acho que você comentou, alguém comentou também, e é bem interessante, né? E o custo é bom, né? Nós estamos chegando para o final, a gente tem só mais duas perguntas. Acho que até a mais difícil, a mais chata, ficou por último aqui, que não é raro, que é o match. Não é raro, né, doutor Pedro? Quem tem já teve, e é um negócio ruim. E a gente tem que ter muita paciência para decidir, para tratar e para decidir se vai tratar isso aí. Eu queria saber qual a experiência de vocês no matching pós-escleroterapia. Curioso, o matching tem uma preferência, sabe? O matching normalmente ocorre em mulheres jovens e advogadas, sabe? É uma coisa curiosa. Existe uma preferência de categoria, não sei por quê, mas é o seguinte: o matching, em primeiro lugar, o matching, a tendência dele é desaparecer ao longo de um ano. Então, quem tiver paciência de ver essa advogada de 28 anos na sua sala de espera, nos 3 dias de consultório por semana que ele atende, né, reclamando da mancha, espere um ano. Como é difícil de fazer isso, nós precisamos achar uma solução. Existe uma solução muito interessante, que é pegar o mesmo esclerosante anteriormente utilizado e aplicar na região onde se instalou o matching, mas simplesmente um pequeno flash. Funciona uma veia mais visível, mais pronunciada, e injeta nada mais que um pequeno toque. Procura outra, mais um toquezinho e mais um toque. Em 2, 3 visitas, vocês resolvem o problema do matching praticamente sempre. Nas regiões face externa da coxa, é muito frequente, né? E se resolve muito bem com esse pequeno flash. Vamos lá, Ivanésio? Eu acho que talvez procurar se tem alguma veia nutrícia, ou alguma coisa de alimentar, algum outro vaso de alimentação. Em geral, o matching tem algumas arteríolas, microarteríolas de alimentação. Eu acho que essa técnica do Pablo também é que eu tento utilizar. Você vai espaçando mais o tratamento, faz um pouquinho, volta daqui a um mês e meio, 2 meses, faz mais um pouquinho, entendeu? E é exatamente isso. A preferência são pessoas assim, mulheres mais jovens e advogadas bravas, né, geralmente. Walter? Então, todo mundo acaba tendo. E acho que aí o laser também ajuda um pouquinho. A gente faz um pouquinho a cauterização também com o laser. Eu acho que tudo você tem que usar a arma que tiver. Se tiver radiofrequência, faz. Se tiver, reza um pouquinho também. E faz tudo que você vai conseguir alguma coisa. Então, o matching pode ter 2 motivos, né? O matching inflamatório, né? Conforme o Pedro e o Ivanésio falou, e o matching hemodinâmico. Então, muitas vezes, na face lateral da coxa, pode ser uma veia reticular que você vai lá e esclerosa essa veia reticular, ou queima, vai resolver de alguma maneira. E algumas vezes, na face lateral da coxa, você injeta uma quantidade muito grande de esclerosante que vai ocluir as veinhas perfurantes da face lateral da coxa. Então, você precisa ver exatamente se o matching é
inflamatório, eu acho que aí eu não faria nada, talvez o laser que o Ivanésio sugeriu, ou se ele é hemodinâmico, que tem uma veia nutrindo aquele vasinho que apareceu depois da escleroterapia. Você quer falar alguma coisa, Dilson? Vamos Eu só queria colocar uma outra categoria de risco, que é estudante de teatro da USP também. Então vamos lá. Então é o seguinte, eu acho que eu tentei fazer as perguntas mais comuns aqui. A gente tem 9, só falta uma pergunta, 9h15 agora. Eu fiquei de terminar 9h30 no máximo. E então eu vou fazer agora a pergunta para os 4, incluindo o Adilson aí. Qual que é um conselho e uma dica que vocês dariam para o residente que está começando a fazer escleroterapia, tanto na residência, que vai continuar fazendo os primeiros casos dele depois da residência? Um conselho, uma dica prática de cada um de vocês 4. Eu diria, Alcides, que ele só deve continuar, em primeiro lugar, com essa experiência, se ele realmente gostar do que está fazendo. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, ele precisa se lembrar sempre que o resultado do seu trabalho equivale à sua assinatura. Em terceiro lugar, ele precisa fazer, como cirurgião vascular, a diferença no resultado do seu trabalho em relação a outros profissionais. E, por fim, que ele aproveite essa oportunidade que ele tem de treinamento junto com os seus professores, nesse ambiente onde a sua responsabilidade é muito menor, dedique-se, observe bem e faça a maior quantidade, atenda a maior quantidade de pacientes que ele puder, para que quando ele saia da residência, ele saia exercendo uma escleroterapia de alta qualidade. Pode seguir. Então, eu também acho... eu acho que poucos são os serviços hoje que ensinam escleroterapia. O Pedro está de parabéns aí, se vocês têm esse treinamento, eu acho isso excelente, porque a maioria dos serviços de cirurgia vascular no passado não dava esse treinamento para a gente, dava um treinamento arterial muito grande, um treinamento venoso razoável, mas o treinamento da escleroterapia, eu ensinar você a fazer um consultório, a gente foi aprendendo com a prática. E eu acho que o Pedro e o Walter é um pouco mais jovem, certamente, não sei se passou por isso, o Adilson também, mas no meu tempo a gente aprendia escleroterapia fazendo treinamento mesmo. Tá? Então, eu me lembro que eu criei um serviço num local de baixo custo, de uma escleroterapia popular, no patronato que tinha aqui no Rio de Janeiro, o patronato da Gávea, existe até hoje. Montamos uma coisa ali, fazia um trabalho assistencial e, ao mesmo tempo, não só para eles, como para mim também, que eu precisava de um treinamento. E aquilo foi evoluindo e a gente experimentou. Eu me lembro que o Amélio me dava vários tipos de dica. Vanésio, usa tal esclerosante, faz isso, vê o que acontece se você usar a concentração X ou a Y, etc. E tal. E a gente ia fazendo e fomos aprendendo assim. Mas eu acho que o mais importante era que, já que o Pablo lembrou do Amélio Pinto Ribeiro, que ele dizia exatamente a frase: importante na escleroterapia é bom senso e prudência. É você fazer tudo com muita prudência e, claro, você precisa ter um bom treinamento, porque ali é um jogo individual, só depende de você. A cirurgia é uma coisa coletiva, você aproveita, se você não sabe muito bem, tem alguém para participar com você, etc. Mas a escleroterapia no seu consultório, você e mais ninguém, e o paciente. Então, eu disse uma vez uma frase, quando me perguntaram sobre o laser, como perguntaram agora se o laser faz diferença, e eu me lembro que até um evento que tinha aqui no Rio de Janeiro, teve no Rio de Janeiro, no Hotel Glória, e perguntaram o que eu achava que a diferença que o laser fazia, se o laser fazia diferença no consultório, e aqui a escleroterapia, como é que você trata essas coisas todas? Eu acho que, eu disse uma coisa, uma piada até, eu disse assim: barata esperta não atravessa a galinha. Então, você tem que ficar bem esperto, não faça bobagem, que você vai ter sempre um resultado bom. Walter. Então, eu acho o seguinte: a vascular
excelente especialidade, porque você pode fazer coisa estética, doença venosa mais grave, angioplastia, doença arterial, e a escleroterapia é fundamental, porque eu não consigo ter dois aneurismas particulares por semana. Né? Aliás, eu tenho de vez em quando. Então, tem que saber fazer, porque amplia o seu campo de trabalho. E a escleroterapia, você precisa começar... Primeiro, você vai fazer o que gostar de fazer isso. Tem gente que não gosta de fazer. Então, você tem que gostar, precisa ter paciência, ir devagar, não injetar muito volume, uma área muito grande. Então, vai devagar. Aí você vai aprendendo com os seus resultados. E as complicações, a gente tem que aprender com as complicações dos outros, não com os da gente. Então, é isso. Acho que a vascular é excelente, excelente. Acho que é uma super especialidade. Eu tenho um filho que é R4 de vascular na Santa Casa e o outro não quis ser médico, ele é ortopedista. Então eu acho que a vascular tem um campo de trabalho enorme. Então, e a escleroterapia é um deles que a gente pode ganhar algum dinheiro. Adilson, coitado. O Adilson vai... Não, já vou lá. Só para completar, o Ivanésio comentou sobre o privilégio de se ter um serviço desse. Nós criamos lá na Santa Casa, junto à Universidade Federal de Ciências da Saúde, aqui de Porto Alegre, um ambulatório de procedimentos, onde os R2 e R3 participam conosco, eu estou sempre junto, sempre com eles nos procedimentos, escleroterapia convencional, escleroterapia com espuma, tratamento de úlceras em combinação com o serviço de dermatologia, sabe? O que traz um ganho muito grande. Nós tratamos as causas que estão mantendo as úlceras abertas e o pessoal da dermato trata a úlcera, faz os curativos, faz as botas de uno. Então, isso foi uma coisa extraordinária que nós conseguimos fazer lá na Santa Casa, esse ambulatório de procedimentos, com eco, com tudo que for necessário para oferecer o melhor resultado para uma população muito necessitada. Ótimo. Tem duas perguntas no chat. Eu vou botar, para terminar, o Adilson também, para ele dar um conselho aí. O Adilson vai ficar bravo comigo, porque eu não tinha passado as perguntas, mas você é o mestre. Não, mas eu entrei... Você mexe com residente, você pode... É importante seu conselho aí. Com toda sinceridade, entrei aqui para ver 4 amigos, né? São vocês 4. E foi por isso que eu entrei na sessão, convidei os meus estagiários, mas o pessoal às vezes já sabe de tudo e não participa, né? Mas eu acho que o conselho é aquilo que foi dito por todos. Eu acho que existe uma analogia na vida, as coisas se parecem muito. E acho que um exemplo muito comum é quando nós aprendemos a dirigir, né? Você não sabe, aprende a dirigir, de repente você acha que está confiante, que você está fazendo tudo que você está ótimo, e aí o que acontece? Geralmente você acaba batendo o carro, né? Então a prudência, ela é fundamental. Você vai aprender uma técnica que não é complicada do ponto de vista da execução, mas que exige experiência na avaliação das alternativas. E tem que ser prudente, né? A prudência ela é importante em toda a nossa atividade médica, né? A atividade de todo mundo, mas a nossa ela é essencial. Tá bom, então vamos lá, vamos ver aqui as perguntas, vamos do chat rapidamente, que depois a gente abrir aqui, quem quiser perguntar bem rápido. Vamos ver se a gente consegue fazer umas respostas bem objetivas. O Elias perguntou que ele acha que o que está ganhando tempo aí para melhorar a dor seria usar o óxido nitroso, que tem curso promovendo o óxido nitroso principalmente por laser transdérmico e por endolaser realizado no consultório. O que vocês têm opinião sobre isso, de óxido nitroso para escleroterapia convencional? Quanto menos complexidade o procedimento tiver, melhor. Quanto menos dependente nós formos de outras técnicas ou outras substâncias, melhor. Nós temos um consultório, não é um hospital. Então, introduzir outras substâncias, eu não sinto necessidade. Eu também. Eu já vi tem muitos colegas que usam até hipnose, óxido nitroso, etc. E tal.
Eu acho que o procedimento de escleroterapia é um procedimento, como o Pedro disse, tão simples, assim, tão pouco invasivo, que eu acho que não sei se vale a pena você se arriscar com outros procedimentos, como óxido nitroso, que pode ser muito seguro, etc. e tal, mas eu acho que você começa a complicar o procedimento, você começa a enfiar muita parafernália no paciente, parece até assusta o paciente um pouco com aquela quantidade, uma máscara no rosto, para ele ficar sem sentir dor. Eu acho que não sei se isso é o caminho esse. Tá? Eu acho que o caminho é tentar desmistificar a coisa, é tentar fazê-la da forma mais simples possível. Tá? Evidentemente, com toda segurança, os consultórios têm que ter o sistema de socorro pronto, nós temos um consultório na Clínica Ambu, temos oxigênio, temos material de parada, temos tudo que é possível, mas eu acho que não compensa você começar a criar muita coisa em volta de um procedimento que é basicamente um procedimento bem tranquilo, bem simples. Walter, sim. Eu não tenho experiência com óxido nitroso e, aliás, meu filho está lá na Santa Casa, o Rodrigo Kikuchi, que orienta essa parte aí de venosa, de flebo estética. Eu não tenho experiência, mas acho que para escleroterapia, eu acho que só o resfriador de pele é o suficiente. Para cirurgia, aí, de repente, pode ajudar, mas aí você precisa ter uma estrutura de hospital. Da estrutura do hospital. Isso, então, para a gente terminar aqui, eu vou abrir, quem quiser fazer a pergunta, ligar o vídeo e fazer pergunta, pode ficar à vontade. Hoje a gente tem umas visitas aqui ilustres, a doutora Carmen Neuda, amiga nossa lá de Goiânia, vizinha nossa aqui, doutora Lucinéia de Goiânia também. Alcides, o chat tinha uma pergunta interessante a respeito do tratamento do matching. Se cada um de nós cobra as sessões de retoque, eu achei interessante. E eu diria o seguinte, embora eu não nos considere culpados por essas intercorrências, eu nos considero responsáveis. Então, as visitas para corrigir alguma coisa que ficou das sessões anteriores, eu não cobro. Uhum. Eu também não. Eu também não. Chego exatamente com você. Se tiver vazio no resto da perna, eu cobro. Se for só um matching, a pessoa estiver focada naquilo, eu também não. Exatamente. A gente tem um colega de Juiz de Fora, doutor Antônio Portes dos Reis Souza, tem alguns colegas visitando aqui hoje também. Alguém quer perguntar, abrir o vídeo e perguntar? Mesmo alguma coisa que estava no chat lá, ou alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Doutor Moutella, você quer fazer uma pergunta? Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer depois dessas aulas maravilhosas, né? E a experiência desse quarteto aí completou demais o que a gente já tem de experiência, né? Eu só gostaria de fazer um pequeno acréscimo. O tratamento da doença venosa como um todo era um procedimento da nossa época bastante simples. Eu só acho que agora o tratamento ficou um tratamento complicadíssimo, não é? Com tantos argumentos, com tantos acessórios nesse tratamento. Mas é bem verdade que algum deles, em determinadas circunstâncias, são bem-vindos, né? Por exemplo, o laser e a radiofrequência, mas que não é a essência do tratamento, né? Ele é um complemento do tratamento. Só essa questão que eu queria levantar e dar um abraço do meu amigo Ivanésio. Boa, Paulo, obrigado para você também. Saudade de você. Gente, mais alguma pergunta? Vou te ver. Não, eu agora fiquei preocupado. Por que ele mandou um abraço só para o Ivanésio, né? Uma coisa... Não, porque veja que ele foi meu professor. Não há nenhuma relação, vamos dizer assim, carinhosa ou qualquer outra nesse aspecto, não. É só uma questão... Não. Eu fiquei com ciúmes.
Só isso. É que eu fui aluno do Paulo. O Paulo foi professor meu. Então, Não, tá como tratar louco, bem o aluno. é o contrário. É que nós fizemos residência no mesmo ambiente, não é? Eu peço até desculpas da minha falta de cordialidade. Então, eu complemento com um abraço para todos agora. Agora gostei. Obrigado. Paulo. Então, gente, a gente tem mais um minuto aí para uma última pergunta, se alguém quiser fazer, para a gente terminar. E também foram tantas, né? Então, gente, eu queria agradecer em nome do Marco Aurélio, que está com o aniversário do filho, que é o chefe da residência lá. Eu sou preceptor lá da residência do Hospital de Base e eu estou ajudando o Leonardo lá como diretor científico. O Leonardo está numa outra reunião também da Sudeste BSVDF. É um grande prazer para a gente vocês estarem aqui. Eu sei que todo mundo tem aula demais, tem coisa demais, mas eu acho que isso é importante para os residentes, está botando eles mais animados nessa época aí. A gente está cancelando algumas eletivas por conta da pandemia, do Covid, mas a gente está tentando fazer outras coisas para segurar isso aí. Então, agradecer demais o convite, agradecer o Adilson, pedir desculpa, até que, coitado, botei ele para responder ali, ele não estava, não tinha sido combinado, mas eu acho que ele é o grande mestre desse tipo de apresentação. E eu mandei para vocês três, eu vou depois fazer até um para o Adilson também, um certificado que está no celular de vocês, no WhatsApp, eu queria que vocês olhassem aí. Já que é um recebi. certificado. Já recebi, muito obrigado. Depois eu vou mandar por e-mail também e vocês podem imprimir isso aí. Eu deixo a palavra para vocês aí para a gente fechar a reunião. Alcides, parabéns uma vez mais pela escolha do tema, que é simples, mas é extremamente importante e desperta muito curiosidade em todas as pessoas que estão no princípio das suas carreiras. Parabéns e muito obrigado pela gentileza, pela honra do convite. Me deu muito prazer de estar com todos vocês, com o Alcides, com o Ivanésio, com o Walter, com a Adilson, com o Paulo Mutella. Enfim, um abraço muito grande a todos. Muito obrigado. Eu também quero te cumprimentar, Alcides, por essa beleza de iniciativa. Assim como o Pedro tem um serviço lá, você também, pelo que eu estou vendo, tem um serviço também ligado e voltado para essa parte de flebologia estética também, que é muito importante. E agradecer muito o seu convite e poder a gente fazer esse comentário aqui, especialmente me aproximar mais desses meus grandes amigos, o Walter, o Pablo, e o Adilson, e também o Paulo Mutella, que entrou aí, a Carmineuda, que esteve assistindo também. São todas pessoas de excelente padrão de trabalho, eu acho que são grandes angiologistas, e isso para o seu pessoal, eu acho que foi bastante importante. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Alcides, parabéns pela iniciativa. Eu fico muito feliz, é muito legal conversar aí com amigos, uma pena que seja à distância. Não vejo a hora de voltar aí aos eventos presenciais, mas a gente vai mantendo contato pela internet. Muito obrigado pelo convite. Fala, doutor Adilson. Eu estava passando na porta e me convidaram para entrar. Eu só tenho que agradecer e realmente eu entrei porque o Alcides é muito meu amigo, gosto muito dele e ver os meus amigos aí foi muito bom também. Obrigado pela oportunidade. Então, gente, obrigado. Fechamos, doutor Pedro, 2 minutos de atraso do combinado, mas foi um grande prazer. Se deixasse aqui, a gente ficava até mais tarde, né? Muito obrigado, bom. então, gente. Boa noite, fiquem em paz. Parabéns, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bom, tchau. Boa noite.